Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé, quem pode, quem quer e pode. Quem quer e quem puder. Atos, livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 31, nós vamos ler até o capítulo 5, verso 11. Livro de Atos, capítulo 4, verso 31 em diante. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levantando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, como cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Soberano e santo Senhor, que a tua igreja ainda no século 21 possa ouvir a voz do Espírito de Deus e com fidelidade, com temor e tremor, compreenda que tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e o será eternamente. Tu és santo. O Senhor conhece os desígnios dos homens. Que nesta noite, Senhor, através da tua palavra, caia sobre nós o temor do Senhor, que é o princípio do saber. Caia sobre nós uma reverência ao teu nome e à tua presença. E acima de tudo, Senhor,
conhecimento de que a ação do teu Espírito na igreja é também uma ação de disciplina, de ensino para o nosso aperfeiçoamento. Fala conosco, Senhor, hoje à noite, numa matéria tão difícil, que o teu Espírito assuma o controle deste momento, das nossas vidas, da nossa fala, do nosso entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Que texto, hein, gente? Esse é um daqueles textos que normalmente nós não gostamos de passar por ele. Como algumas pessoas gostam de rasgar ou apagar alguns textos do Velho Testamento. De Deus parece com o demiurgo, o Deus mau, que os homens modernos ou pós-modernos não toleram muito. Eles se indignam contra a injustiça, às vezes tomam a vingança nas suas próprias mãos, dizem que o nosso país sofre de impunidade, acha que nós temos que fazer alguma coisa para salvar o planeta dos desmandos da exploração das nossas florestas, acham que a polícia deveria atuar com maior rigidez, mas quando se trata da presença santa e justa de Deus, é melhor passar por cima de alguns textos. E às vezes eu penso que crentes em Cristo Jesus escolhem para si uma teologia que fazem de Deus uma caricatura daquilo que Ele é. Porque o Deus da Bíblia, picotado, recortado nos textos, Ele fica exatamente do jeito que eu gostaria que Ele fosse. Para que Ele seja meu servo, para que Ele conduza a minha vida como eu quero, para que eu possa agir da forma que eu acho que seja a melhor. E eu ainda não estou pronto para me submeter a esse Deus de Gênesis a Apocalipse. E o homem de Deus, ou a mulher de Deus, que prega a palavra de Deus, ou que de verdade quer viver pela verdade e na verdade, tem que fazer como o apóstolo Paulo fez com a igreja em Éfeso. Ao se despedir da igreja em Éfeso, dos presbíteros daquela igreja, Paulo disse uma coisa muito clara para eles. E eu gosto desse texto, quero tomar esse texto para mim hoje à noite. Paulo disse quando se despedia da igreja de Éfeso: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo não omitiu nada. Falou do Deus misericordioso, falou do Deus da graça, falou do Deus que era amor, mas também falou do Deus que era justiça, santidade, verdade. Jonathan Edwards, grande evangelista de séculos passados, falava muito sobre a ira de Deus, porque a ira de Deus se manifesta contra o pecado, o erro, o engano, a mentira. Como aquela ira que toma conta do seu coração quando você vê a injustiça. A ira de Deus se manifesta também contra a injustiça da raça humana, do ser humano. Você só tem duas opções. Ou você apaga Deus da história e vai fazer a sua própria história e ser o centro do universo e criar suas próprias regras e criar os seus próprios deuses de acordo com os seus próprios desejos e vontades. Ou você se submete ao Deus Santo e vai ter que dizer: misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Bater no peito e se submeter. Este é um daqueles textos que a gente passa por cima e passa rápido. E tem outros textos também que nós passamos e passamos rápido. E eu queria conduzir vocês nessa palavra sobre Ananias e Safira, falando sobre a disciplina desses dois, aliás, desse casal, dessas duas pessoas, desdobramentos da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gera a igreja. Nós já vimos isso na primeira palavra sobre esta série, há dois domingos atrás.
O Espírito Santo gera a igreja e atua de forma poderosa no meio dela. A presença do Espírito Santo garante várias manifestações. No capítulo 2, versículos 3 e 4, manifestações de poder. No capítulo 2, versos 14 a 36, palavra, 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 o Espírito Santo usando a palavra. No capítulo 2, verso 41, salvação, salvação. Crescimento numérico, 3.000 pessoas se convertem. No capítulo 2, verso 42, perseverança. Ação do Espírito gera vida comunitária, vida em comum. Há curas, capítulo 3, daquele coxo na porta chamada Formosa. Também gera momentos preciosos de oração no capítulo 4. Há, porém, um aspecto desta ação do Espírito que não pode ser negligenciado. Sob pena, de novo, de você ter uma caricatura de Deus, e não o Deus da Bíblia. É a disciplina do Espírito. É a ação do Espírito que vem como disciplina sobre a nossa vida. Por isso, negar a existência de Deus é fazer do próprio homem um Deus para ditar as regras. Tudo vale, tudo pode, tudo isso eu dou um jeitinho, deixa comigo, isso não tem importância, tem nada a ver, isso aqui é do meu jeito. Também negar a santidade de Deus, amados, é fazer dele um cúmplice da impunidade e da indisciplina que tanto nos incomoda na terra. A gente tanto não olha para a santidade de Deus, que a gente questiona se Deus não está vendo o que está acontecendo. Porque a gente não está nem aí, não tem nenhuma intimidade com essa ideia da santidade de Deus. Santidade? O que é santidade? Vossa santidade, quem? Santidade. A palavra santo quer dizer separado. Separado do mundo para Deus. Eu não sei se vocês sabem, a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo Jesus é declarado santo por Deus, separado do mundo para Ele. Deus é santo, absolutamente santo, ou seja, nele não há sombra nenhuma de erro, de pecado, de desobediência, de engano, de mentira. Tudo que você pode nomear como pecado, que parece uma palavra já desgastada na boca de muita gente, mas a transgressão, o erro, a mentira, a injustiça, a corrupção, tudo aquilo que você tem nomes e mais nomes e que você abomina e detesta, principalmente quando bate a sua porta, é o que nós chamamos na Bíblia de pecado. Transgressão, errar o alvo de Deus. Por isso que pecado tem relação com Deus, porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Você atira e cai fora do alvo. Deus estabeleceu um alvo de conduta para mim e para você, para a raça humana. Quando é que nós pecamos? Quando nós não acertamos o alvo de Deus. Quando você, ao invés de marido, se torna amante de outro. Quando você, ao invés de filho, se torna um desobediente e rebelde. Quando você, ao invés de patrão, se torna um déspota explorador. Quando você, ao invés de um empregado decente, acaba roubando o seu patrão. Quando você é infiel. Quando você deflora, quando você acaba com a vida de pessoas. Quando você faz filho de graça em todo lugar, em todo canto. Quando você mente, porque acha que a mentira não tem problema. Então, você está atirando no alvo, só que não está acertando no alvo, porque o alvo de Deus não é esse é o alvo humano. Só tem uma forma de conviver com isso numa boa. Como é? Apaga Deus da história. É muito simples. E, infelizmente, esse é um exercício que o mundo já fez, porque a ciência nos ajuda a isso. Quando nega qualquer possibilidade da relação da força primária, da força primeira, daquilo que existia antes que as coisas existissem, nega totalmente isso, por quê? Porque assim eu evito que esse ser, que essa força, que esse princípio primário intervenha na minha vida hoje. Deixa ele lá, não mexa não. O máximo que eu posso admitir é um deísmo, é um Deus que, como o Pelé, que já não joga mais, vai lá numa grande partida, dá o pontapé inicial de terno e gravata e vai para o vestiário.
ou para a tribuna. Então, Deus é esse, que Ele dá um pontapé, Big Bang, pronto, está tudo expandindo aí, e mundos e mais mundos sendo criados, alguém começou esse negócio, pum, mas fica lá, você só dá o pontapé porque você só presta para isso. Esse negócio de intervir hoje na minha vida, não. E, infelizmente, às vezes os crentes em Cristo Jesus fazem a mesma coisa. Eles se submetem àquilo que é do seu próprio gosto e sabor. Tá, esse aqui eu gostei da Bíblia, esse aqui eu não gostei não. Esse aqui eu gostei, isso aqui não é bem assim, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Então eles vão fazendo um Deus que intervém só quando Ele quer, para trazer as benesses. E para mim, nós temos que reconhecer que santidade é separação absoluta de tudo que é mal. Cristo morreu para que pudéssemos nos aproximar de Deus, mas isso teve um custo muito alto. Só entenda isso. Deus chama cada um de nós de santo, mas é uma declaração que Ele faz com base num pagamento feito por Jesus na cruz do Calvário. Está lá Ele ensanguentado na cruz do Calvário, desamparado pelo Pai, sofrendo a punição do meu erro, do seu erro, e é só nestas condições que eu posso ser declarado santo. E convidado a viver uma vida de santidade por tudo aquilo que já foi feito para que você vivesse assim, meu irmão. Foi pago um alto preço. Então, santo não é aquele que o bispo Armando decreta, ou manda uma bula lá, agora é a santa fulano, santo beltrano, santo ciclano. Isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é que todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, Deus, o santo juiz, dá uma declaração: você é separado do mundo para mim. E isso por causa dos méritos de Jesus. O texto mostra aqui, de forma prática, como a santidade de Deus se manifestou na vida de uma comunidade que se propôs a andar no Espírito. Então, presta atenção, meu irmão. Você que conhece um pouquinho do que é a igreja, entenda, se o Espírito de Deus está agindo, tem tudo isso. Tem poder, tem manifestação maravilhosa, tem tudo isso. Mas se não tiver santidade, tem algo errado com esse Espírito Santo ou com essa igreja. Não pode ter algo errado com o Espírito Santo. É outro Espírito, não o Santo. O texto aqui mostra de forma prática como a santidade de Deus se manifestou na vida de uma comunidade que se propôs a andar no Espírito que é santo. Pela primeira vez aparece a palavra igreja no livro de Atos, verso 11 do capítulo 5. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Eu já vi muita gente dizendo que a gente tem que ter agora todo mundo tem que manifestar um dom, todo mundo tem que ser batizado não sei aonde, porque era isso que aconteceu lá no livro de Atos. Eu nunca vi a igreja onde os caras saem morrendo assim, porque deram o dízimo a menos. Esse texto ninguém abre, né? Aliás, eu já vi. O temor aqui, no verso 11, vocês viram aqui comigo? Sobreveio grande temor. Sobreveio grande temor, é uma palavra que a gente não gosta muito dela, porque um Deus que põe medo, a gente não tem que ter medo. Quando a gente não tem medo, de jeito algum, a gente se torna até ousado, por que não dizer descarado, né? Porque já não há respeito por nada. O cara olha para a cara do guarda e o policial, o governo, o pai, a mãe, não tem temor. Os seres humanos perderam o temor. Não é aquele medo do lobisomem, medo do não sei o quê, que vai no... Não, nada disso. É temor, é reverência, é respeito. Diz que depois disso sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Deus tem sua maneira de agir no meio da igreja para trazer temor. O temor revela duas realidades importantes. Primeiro, Deus é santo, justo e temível. A segunda realidade é o homem é falho e precisa ser disciplinado pelo Senhor. Outra grande verdade é a chamada responsabilidade comunitária. Igreja Batista Central de Fortaleza, preste atenção, responsabilidade comunitária. O corpo inteiro sofre as consequências de posturas individuais, pecaminosas,
solitárias, isoladas, que você pensa que não está afetando o corpo, está sim. Deus agiu assim no Velho Testamento, Deus continua agindo assim no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo, falando sobre disciplina, diz: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito de Deus e que o Espírito habita em vocês? Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, ele diz assim: vocês não sabem que um pouco de fermento vai levedar toda a massa? Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa? Então, se desfaça desse fermento, porque há um prejuízo para toda a massa. Exatamente naquele capítulo 5, onde Paulo pede que alguém seja excluído da comunidade por um pecado recorrente. Paulo está dizendo: limpa, tira, porque senão vai contaminar toda a massa, todo o corpo. Lembra-se de Josué, capítulo 7, verso 1? Israel foi derrotado em Ai, por causa de Acã, que tomou e escondeu debaixo da tenda a capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Paulo tinha uma preocupação constante. Ele diz: eu quero entregar a igreja como uma virgem pura para o esposo que é Cristo. Isso queria dizer que Paulo, na sua pregação, no seu ensino, no seu exemplo, tinha preocupação com a conduta dos irmãos, para que a vida limpa, a vida irrepreensível, a busca do andar puro diante de Deus, fosse uma forma de apresentar a igreja pura ao noivo, Cristo. Queridos, mais do que um policiamento que se poderia fazer na vida dos membros da igreja, o que nós queremos é, com a palavra de Deus, conscientizar a cada um de vocês daquilo que vocês representam para a comunidade, para a igreja de Jesus, para o corpo vivo de Cristo. Por isso, a sua atitude individual nunca deixará de ter implicações na vida de outros, no corpo de Cristo e na esfera espiritual. As grandes batalhas contra o inimigo de Deus, as grandes batalhas espirituais, elas são ganhas ou há perdas ali, se você, na sua vida individualmente, estiver andando na santidade, na busca da restauração, pedindo perdão, reconhecendo o pecado, confessando o pecado, perdoando, amando, deixando de lado aquilo que mancha o corpo de Cristo. Você pensa que o seu pecado é só seu, ele contamina o corpo. Israel foi derrotada por causa do pecado de Acã, todo o povo foi derrotado. Paulo diz no Novo Testamento: um pouquinho de fermento, bem acolá, vai contaminar toda a massa. Então, age. Qual é o contexto da disciplina aqui no capítulo 5? Olhem comigo o texto. O contexto é vida comunitária, né? Eu comecei lá do capítulo 4, verso 31, perceberam? Eles anunciavam a palavra de Deus com intrepidez, vida comunitária, os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Há uma preparação aqui de Lucas para o contraste entre Barnabé e Ananias. Vocês já perceberam aqui que todos os bens eram depositados aos pés de quem? Aos pés de quem? Quantas vezes isso é repetido aqui no texto? É uma demonstração de que os crentes daquela época não faziam o que queriam com aquilo que pertence a Deus. Eles entregavam aos pés dos apóstolos. E deixa lá. Os homens responsáveis por liderar a igreja naquela época, eles davam a destinação. Infelizmente, hoje nós temos corrupção até no meio evangélico, que faz com que as pessoas façam chacota da forma com que nós evangélicos lidamos com as finanças. Isso é triste. Mas nenhum crente tem o direito de isoladamente achar que ele é o dono daquilo que pertence ao Senhor. Você entrega e Deus vai cuidar daquele que cuida ou se dispõe a cuidar. Há homens hoje respondendo processos nesse país porque mal utilizaram os recursos de Deus. Ninguém vai ficar impune. Mais cedo ou mais tarde, as coisas aparecem, porque Deus é santo.
Parece escândalo, mas também parece purificação dentro do corpo de Cristo. A sua função, meu irmão, não é dar uma de dono daquilo que pertence a Deus, fazendo aquilo que você bem entende, é fazer como a igreja primitiva fez, para ser bíblica, para ser do Espírito. Mas olha aqui, o contexto. Tem um homem aqui chamado Barnabé, parece que ele foi preparado exatamente por Lucas aqui, para estabelecer o contraste, aliás, entre ele e Ananias. Verso 36, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, diz que ele é filho, o nome dele é Barnabé, filho da consolação, natural de Chipre, terceira maior ilha do Mediterrâneo. Ele vendeu um campo, vendeu uma terra, vendeu uma propriedade e trouxe aquela propriedade. Naquela época, os cristãos tinham seus bens confiscados. E os que não tinham lugar onde morar, não tinham o que comer, não tinham roupa para vestir, porque tinham seus bens confiscados por serem cristãos naquela época, recebiam ajuda de outros. Era um momento de muita necessidade, de muita carência, por isso um momento de muita unidade, de muita ajuda, de muita solidariedade. Barnabé tinha um terreno, e ele propôs no seu coração vender aquele terreno e entregar o terreno para a ajuda da comunidade. Disse o texto que ele vendeu o campo e trouxe o preço. Ele teve que trabalhar depois para o seu próprio sustento. Em 1 Coríntios 9:6, Paulo diz assim: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque Paulo fazia tendas, Barnabé continuou trabalhando para o seu próprio sustento. Mas Barnabé demonstrou o fruto do Espírito no seu gesto de benignidade, bondade e solidariedade. Era de Deus, ele devolveu ao Senhor, depositou aos pés dos apóstolos. Dar voluntariamente ao Senhor é uma demonstração clara da ação do Espírito. Quando o Espírito está agindo na sua vida, você não está só se manifestando com dons espetaculares, não. A liberalidade, a contribuição também é um dom divino. Quando o Espírito age na vida de um homem, ele não considera aquilo que tem como propriamente seu, mas do Senhor. E ele dispõe. Fez assim Barnabé. Foi assim na construção do tabernáculo no Velho Testamento, Êxodo 35, 21. Veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Chegou um ponto que Moisés teve que dizer: para de trazer, não precisa mais. Igual a história da compra da nossa Kombi. O pastor teve que dizer: pode parar. Compramos a Kombi, pagamos o seguro da Kombi, agora vamos partir para outras coisas, né? Agora, olha o capítulo 5. Entretanto, por que tem esse entretanto aí? Entretanto, ou seja, em contraste com a atitude de Barnabé, o clima de glória e de bem-estar espiritual foi estragado pela atitude desonesta e cobiçosa de quem quer ser reconhecido publicamente como generoso, enquanto a avareza e a mentira estão plantados dentro do coração. Sério? E essa aqui não é uma atitude condenatória para esses dois, porque nós temos essa mesma tendência. Nós queremos que as pessoas saibam o que nós fazemos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Tarará. Eles também estavam aqui preocupados em caminhar diante de toda a congregação e demonstrar o que eles estavam fazendo. Só que lá dentro do coração, a atitude exterior não correspondia com a atitude interior. Dentro havia uma outra coisa. Que desastre ser a causa ou objeto da quebra da comunhão no corpo vivo de Cristo, não é, gente? Tudo vinha caminhando tão bem. Manifestações de poder, milagres, conversões. Que desastre ter sido causa do objeto da quebra de comunhão no corpo de Cristo. Olha o que Jesus diz em Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos. E olha, a gente só viu escândalo, né, nesse último ano. Escândalo para todo lado. Que coisa. Aliás, neste ano, 2006, ano dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos.
Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. A palavra escândalo quer dizer armadilha, tropeço. É aquele indivíduo cuja vida é causa de tropeço. Eu sento toda hora com pessoas não evangélicas e elas dizem: pastor, parece até que eu vou resolver o problema. Tem 2 ou 3 crentes aí que estão... Aí o cara vai dizer: estão me devendo, não pagam, mentiram, abandonaram o trabalho, negligenciaram, e começa. Escândalo. Escândalo. O que nós menos precisamos hoje é de escândalo no corpo de Cristo. Ah, que pena. Aí vem o Ananias. Sabe qual é o nome dele? Ananias quer dizer, sabe o que quer dizer? Jeová dá graciosamente. Que contrassenso, né? Ananias quer dizer, Deus dá graciosamente. Deu a ele, mas ele não foi capaz de reconhecer que aquilo que ele tinha alcançado com suas próprias mãos e forças foi por causa do Senhor e era dele. Ananias e Safira, Safira quer dizer bonita. Venderam um campo por X. E como Barnabé, certamente, mulher, vamos vender aquele terreninho ali e o que a gente apurar, a gente vai dar lá para a causa da comunidade, tá certo? Tá bom, combinaram, beleza. Quanto vale o terreno? 30 mil. Aí na hora de fazer negócio, acho que ele conseguiu um bom preço, ficou por 50. Aí a mulher disse: meu amor, acho que esse povo não precisa desse dinheiro todo. Vamos dar só 20? Pensando bem, 20 já é muito dinheiro, né? Tá bom. Botaram o dinheiro no envelope e no domingo à noite, na hora do culto, Pedro ia pregar, orou e disse para o povo: pode se levantar, vem aqui no gasofilácio. Lá vem Ananias e Safira com o envelope. O que eles fizeram? Venderam por X, tirou uma parte de X e declarou como sendo X inteiro. O problema aqui não foi que ele deu X menos uma parte, mas o fato dele ter declarado o total. Pedro, na arguição, até diz assim: por que você deu? Afinal o terreno era seu, você não precisava ter dado nada, está com você, não está com você. Se você tivesse vendido o terreno, você não tinha necessidade de dar. O problema é aquilo que você assentou no seu coração, e você retroagiu e dissimulou. Aliás, eu estou lendo agora o livro de Eclesiastes, e no capítulo 5 diz: olha, esse negócio de voto, é melhor você não votar. Se você votar, cumpra. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Porque as coisas de Deus são sérias, né? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece a nossa alma. Então o problema não foi que Ele deu pouquinho. Deus não está mendigando nada dele nem de nós. O problema foi o seu coração contaminado. Ele reteve parte. Ele quis uma reputação de generosidade que estava além da realidade. E com isso que ele fez, buscou a glória dos homens, porque desfilou com a quantia. Encarou a igreja como uma sociedade humana qualquer, ou seja, um bando de bobo que ninguém sabe nada, esse povo não sabe o que eu estou fazendo. Eu só nego mesmo, não dou mesmo e acabou. E ninguém sabe, quero ver. Não é assim que a gente pensa? A gente encara assim: é um bando de homens, esse pastor não tem 10 olhos. Não está vendo, não está sabendo. E foi o raciocínio de Ananias e Safira. Buscou a glória dos homens, encarou a igreja como uma sociedade humana qualquer, destoou da unidade do corpo, ignorou a presença e a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja. Serve para operar milagre, serve para grandes manifestações de dons espirituais, mas nessa hora da santidade, parece que o Espírito Santo perde o posto dele.
Amados, vamos aplicar aqui para nós. O que é que nós buscamos? A glória de Deus ou a dos homens? Nosso compromisso não é com Ele. Queremos ser vistos pelos homens? A graça vai além da exteriorização do mandamento, amados. Sabe o que Deus diz em 2 Coríntios 9, 7? Deus ama a quem dá, como? Com alegria. Presta atenção nesse mandamento. Esse aqui é um sermão sobre santidade, não é sobre dinheiro, não. É sobre integridade. É sobre a sua postura nas mínimas coisas, diante de Deus. Que não seja diante dos homens, do pastor, de quem quer que seja. A turma brinca às vezes, né? Quando eu entrar na Casa Amarela lá, a turma toca o alarme. Lá vem o tuba. Lá vem o pastor, né? Aí é brincadeira, eu sei que não é bem assim, né? Estava brincando outro dia, encostei numa turma lá e disse, começaram a recitar o Salmo 23. Isso é brincadeira, né? Mas sabe o que Deus diz assim, ó? Deus ama a quem dá, parou aí? Com alegria. Por quê? Porque a alegria se manifesta lá dentro do coração. Você pode dar quanto você quiser, mas se não for com alegria, pode ser 1 milhão, não vai ter valor. Por isso Jesus valorizou aquela viúva pobre. Que a questão aqui e nas igrejas sérias não é quantidade de dinheiro, é fidelidade. É aquilo que você propõe no seu coração com amor, com alegria. Queremos ser vistos pelos homens? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Os versículos 3 e 4, olha a intervenção de Pedro. Pedro, cheio do Espírito, teve discernimento para julgar a situação e reconhecer a influência nos gestos de Ananias. Sabe, existe uma coisa chamada discernimento de Espírito. E quem tem discernimento, consegue enxergar essas coisas com facilidade. Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro conseguiu ver o gesto, a influência maligna na vida de Ananias. Ananias pretendia se passar por um homem cheio do Espírito e, no entanto, estava cheio de Satanás, o acusador. E essa é uma atitude fácil de detectar. É só você perceber quando o indivíduo começa a falar mal da igreja de Jesus, da sua própria igreja. Não é difícil discernir. Enquanto Jesus abençoa a sua igreja, santifica a sua igreja, ama a sua igreja incondicionalmente, procura a restauração da sua igreja, há indivíduos que só vivem para malhar a igreja. Ele não está cheio do Espírito, ele está cheio do espírito do acusador. Pedro detectou pelo discernimento. Note, meu amado irmão, note a influência daquele que anda ao derredor, 1 Pedro 5, 7, buscando a quem possa tragar. É impressionante pensar que no auge da ação do Espírito, possa ter espaço para a atuação de Satanás. Alerta, amados, olha aqui uma coisa interessante, nós temos a ideia de que num lugar onde as coisas acontecem, Deus se manifesta, as conversões acontecem, os milagres acontecem, que o inimigo de Deus não atua. Jesus estava onde quando o inimigo de Deus o tentou? No deserto, conduzido por quem? Pelo Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Ou seja, no auge do seu jejum e submissão ao Espírito de Deus, foi exatamente ali que o inimigo entrou. Usando o quê? A palavra de Deus. Torcida, mal colocada, para tentar demover Jesus da sua missão de morrer em nosso lugar e de não ser o rei aclamado pelas multidões, mas ser o servo sofredor que abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai.
Onde o Espírito age é assim. Os homens e as mulheres se submetem à vontade de Deus e dizem, não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Ananias pretendia se passar por um homem cheio do Espírito, mas, no entanto, não estava cheio do Espírito de Deus, mas do acusador. Alerta. Agora veja o limite da ação do Espírito, né? Pedro faz uma indagação, ele diz, por que, Ananias? Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, preservando parte do valor? Considerando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração esse desígnio? Aí vem uma declaração do verso 4 que eu quero que vocês anotem, grifem aí, tá certo? Primeiro, ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo, né? E ele diz, você não mentiu a homens, mas mentiu a quem? A Deus. Aqui uma demonstração clara da deidade do Espírito. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Você mentiu ao Espírito Santo. Olha o verso 3. Mentisses ao quem? Espírito Santo. E no verso 4 você emenda aqui dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então você pega a canetinha aí e emenda uma coisa na outra para você demonstrar claramente que o Espírito aqui não é uma força, não é uma influência qualquer, nada, é pessoal. E não se mente a uma força, mente-se a um indivíduo. Por que, Ananias? Isso indica que ele poderia ter resistido à tentação daquele que é o pai da mentira. Ele poderia ter resistido, como diz Tiago 4,7, apegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Amados, todos nós somos tentados toda hora, todo tempo, mas você tem a opção, não coloque a culpa no inimigo não. Pedro não parou naquela hora e fez um exorcismo, sai daqui, Satanás, eu te ordeno, sai daqui. Tem irmão que pede para você orar a Deus para tirar o pecado dele. Como é? O preço do seu pecado foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Champlin resume, comentarista, da seguinte forma, abre aspas, a disposição naturalmente hipócrita de Ananias forneceu a Satanás a oportunidade necessária de injetar nele os seus desígnios sutis para que enganasse aos apóstolos e obtivesse glória para si mesmo, como se fosse um homem reto e generoso. Olha aí, a disposição hipócrita de Ananias foi que deu ao inimigo de Deus uma oportunidade, um trampolim, uma porta aberta para ele entrar. O inimigo de Deus não vai colocar pecado na sua vida não, ele só está com o pé pronto para pisar no estribo. Você dá o estribo, ele sobe, igual a turma que corria atrás de bonde no passado. Eu ainda sou da época do bonde, em São Paulo, saía correndo, ou o cavalo, também tem o estribo, né? Tem gente que sobe no cavalo fácil, mas quem precisa de estribo tem que correr atrás, botar o pé no estribo e subir. No bonde é a mesma coisa, em determinados lugares é a mesma coisa. O estribo é exatamente o meu pecado, que dá ao inimigo de Deus uma oportunidade. Aí ele entra, aí ele enche, aí ele faz tudo para que você engane a igreja, engane a liderança, para que você viva como um santo cheio do Espírito, quando você está cheio de outra coisa, da acusação, da maledicência, por questões puramente pessoais. Como, pois, assentar-se no teu coração esse desígnio? Mentiu contra o Espírito Santo, versos 3 e 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? A tentativa de enganar a comunidade configurou-se numa tentativa de enganar o próprio Espírito de Deus. Presta atenção nessa associação, queridos. Presta atenção aqui nessa associação. Só para você ter uma noção do que é lidar com a igreja de Jesus, que é corpo vivo de Cristo. Vocês se lembram de Saulo de Tarso? O que Saulo fazia antes do encontro com Jesus? Ele perseguia quê? O quê? Ou quem? A igreja de Jesus.
Quando Jesus se encontra com Saulo pela primeira vez, Saulo provavelmente nunca o vira mais gordo ou mais magro. O que Jesus diz para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia quem? Jesus? Não, ele perseguia a igreja de Jesus. Só que a igreja de Jesus, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, é o corpo vivo de Cristo. Não coloque o dedo, não aponte, não ouse denegrir a igreja de Jesus. Não seja elemento de facção no corpo de Cristo. Não tente enganar a comunidade. O Espírito de Deus é santo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Senhor, Tu és Deus, Tu me sondas e me conheces, Tu vais adiante de mim. Se eu armar a minha cama no inferno, o Senhor vai estar lá. Não adianta, no escurinho, onde quer que seja. Obviamente que tem gente na igreja que gostaria que o pastor fosse uma espécie de Sherlock Holmes, para andar por aí no Mucuripe Ilhas, no Biruta, no forró dos três não sei quê, lá no, tudo para ver os crentes que estão lá passeando, evangelizando. Eu vou ficar louco. Não tenho como fazer isso. Eu não sei se eu aguentaria fazer isso. Eu não sei se eu resistiria à tentação de estar nesses lugares. Mas eu sei quem está lá. O Espírito Santo de Deus, o Deus onipresente. Ele vai te buscar no inferno. Ele é Deus. Ele também sustenta os demônios. Ninguém sobrevive sem a sua palavra de sustentação. Mentiste contra o Espírito. Pecado contra a comunidade é pecado contra aquele que habita na comunidade, contra o Senhor. Por isso que Paulo diz que a acepção traz divisão, fraqueza, doença e morte, 1 Coríntios 11. O Espírito Santo é uma pessoa a quem podemos ofender, entristecer, abafar, ultrajar, Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19 e Hebreus 10:29. O Espírito Santo é Deus. Queridos, votar, falar, prometer, aparentar, simular, deliberadamente viver em pecado, hipocrisia, ofender a igreja do Senhor, é ofender o próprio Espírito Santo de Deus, tornando-nos presa fácil do acusador, Satanás, e ficamos passíveis mais cedo ou mais tarde da disciplina do Deus vivo. Aconteceu, Ananias e Safira morreram na hora. Quais são as consequências da disciplina? Morte. Em 1 Coríntios 5:5 diz que aquele homem que estava vivendo em pecado era para ser entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito fosse salvo no dia de Deus. A igreja exerce disciplina sobre aqueles que deliberadamente continuam no pecado, que não buscam o caminho da restauração. A igreja tem que fazer isso, porque é um mandamento do Senhor. A nossa sociedade hoje não admite esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. Mas a Bíblia diz, seja entregue lá para o mundo, para que o chicote de Deus através do inimigo haja naquele indivíduo. 1 Coríntios 5:5. 1 Coríntios 11:30, Paulo também fala da disciplina. Tiago 5:20. 1 João 5:16. Então, primeiro morreu Ananias, 3 horas depois, Safira. Em 1 João diz que há pecado que é para a morte, não ore por esse não. O que quer dizer isso? É um indivíduo que peca de tal maneira que ele vai causar tanto escândalo que o Senhor vai dizer, vem meu filho, arquiva, leva embora. Para ver se traz temor para a comunidade. Acã foi o caso paralelo. Os israelitas foram derrotados em Ai, razão do roubo e do engano. Josué 7:12, o Senhor diz, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Acã tomou a capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, foi apedrejado e queimado no Velho Testamento.
que aconteceu como consequência da morte desses dois irmãos? Primeiro, verso 5, temor. Verso 11, temor veio sobre toda a igreja. Verso 11, temor a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O que mais aconteceu? Concórdia. Verso 12, costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Admiração, verso 13, dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes atribuía ou lhe tributava grande admiração. Crescimento, verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Manifestações de poder, versos 5, 15 e 16 do capítulo 5, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os seus leitos e macas, para que ao passar, ao menos a sua sombra, a sombra de Pedro, se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente de cidades vizinhas, levando doentes e atormentados de espírito. Abram comigo em Hebreus capítulo 10, a gente vai encerrar. O que nós estamos dizendo para a igreja de Jesus hoje à noite é que a ação do Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus está presente, há disciplina. O pai que não corrige o seu filho, não ama o seu filho. Correção é demonstração de amor. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de graça. No Velho Testamento você brincava com a lei e era punido. No Novo Testamento, a graça está em vigor, mas não pise no filho. Não brinque com as coisas de Deus. A graça também traz disciplina para o nosso aperfeiçoamento, não para a nossa condenação. Amados, o Senhor vai agir e continuar, o Senhor vai continuar agindo em nosso meio com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Macular o corpo, buscar a glória humana e tentar enganar a Deus é chamar para si o julgamento do Senhor. Primeiro examine a sua própria vida, depois aprenda Mateus 18 e Gálatas 6. Se você percebe que tem uma parte do corpo adoecida, corra, vá socorrer. Estenda perdão, perdoe, oriente, exorte, abra a palavra. Não deixe o corpo de Cristo ser maculado pela atitude de qualquer pessoa que seja, por qualquer irmão ou irmã. Porque Deus é santo. Antes que o desastre maior venha e aconteça, você pode interromper isso, trazendo convencimento, arrependimento, orando, conduzindo no caminho da restauração. A minha oração hoje à noite é que a graça de Jesus nos ensine a viver na liberdade que nos leva à santificação. Sermos santos como Ele é santo. Que a graça de Jesus nos ensine a viver na liberdade que nos leve à santificação. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, sede santos como eu sou santo. Olha, a frase está aí, ó. Que a graça de Jesus nos ensine a viver a liberdade que nos leva à santificação, a uma vida cada vez mais separada do mundo e do mal para Deus, sem capa, sem hipocrisia. E quando houver dificuldade, luta, pecado, confessa, abre o jogo.
Entra no caminho da restauração e o Senhor há de lhe dar vitória. Mas não tente enganar nem a igreja de Deus, nem o Espírito de Deus. Não fale desta igreja ou de qualquer igreja pela qual o Senhor deu a sua própria vida, seu sangue, para purificá-la e santificá-la. Põe um propósito no seu coração, como do apóstolo Paulo, de tornar a igreja do Senhor cada vez mais pura, sem mácula, para apresentar ao noivo. Seja você um purificador pela sua atitude, pelo seu amor, pelo perdão estendido, pela exortação ao irmão, não alimentando murmuração, não alimentando a maledicência, sendo autêntico e verdadeiro na presença de Deus. Não só negue ao Senhor nada, porque Ele a tudo vê, Ele nos conhece. Grande e precioso Deus.